Antes de ser juiz, eu fui por 13 anos servidor do TRT da 4ª Região. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar na vice-presidência do tribunal, onde se fazia audiência de conciliação nos dissídios coletivos. Então, como assistente de gabinete, eu pude participar de muitas audiências de conciliação em dissídios de greve, de serviços públicos, pelas quais eu fui percebendo como é importante essa resolução do conflito por esse meio autocompositivo. Lá se conseguiu resultados fantásticos, com metroviários, com serviços públicos de telefonia, e foi aí que eu iniciei no mundo da conciliação. A importância da conciliação ela pode ser interpretada sob 4 aspectos. O primeiro é sob a ótica do credor, que vai já ter o seu valor definido num tempo razoável, o processo vai durar muito menos, ele vai ter normalmente, se acaso houver um parcelamento, uma cláusula penal que lhe protege ou uma execução mais célere. Sob a ótica do devedor, há uma segurança maior, a segurança jurídica é muito maior sobre o que será pago, né? E ele sabe que ele pode ter um planejamento maior na sua atividade econômica. Sob a ótica da administração pública, a conciliação acaba por ter uma economia de recursos muito grande. O processo fica célere. A resolução do conflito pelo Poder Judiciário é mais rápida e, por fim, a sociedade ganha porque não se resolve apenas a questão jurídica, se resolve o conflito propriamente. Numa sentença que o juiz impõe, às vezes, pela verdade do processual, não se resolve exatamente a questão de fundo. Na conciliação, sim. As partes, por muitas vezes, resolvem problemas pessoais, problemas que ocorreram na empresa, problemas que ocorreram entre famílias, e isso tem um valor enorme na pacificação social. Diferentemente das audiências instrutórias, na sessão de conciliação, as partes têm uma maior liberdade de expressar as suas angústias, as suas demandas, aquilo que está no substrato da própria questão jurídica. Ali ele vai ter um conciliador qualificado para atuar como mediador nessa construção da solução, vai ter um juiz que vai ter o perfil de ajudá-los a construir a solução. É muito diferente do juiz que vai julgar a causa. O juiz aqui, ele atua como um facilitador de uma construção, de uma solução pelas próprias partes. Então, a conciliação, ela termina por mostrar um lado mais humano do Poder Judiciário, uma aproximação da administração pública que, por muitas vezes, é vista como um dificultador das relações sociais. Aqui não. Aqui a administração pública passa a facilitar a vida das pessoas, buscar soluções mais céleres, mais rápidas, mais eficientes. Os SEJUSC são unidades que estão preparadas para acolher as partes com o objetivo da conciliação. Então, nós temos uma estrutura física que facilita isso, com um ambiente harmônico, com painéis que remetem à natureza, remete à tranquilidade, mesas redondas, um conciliador que é capacitado, tem um curso bastante extenso de técnicas de conciliação. Temos um juiz que é totalmente voltado para a conciliação, para a homologação dos acordos, para a participação na construção dessa saída conciliatória e, normalmente, o SEJUSC acaba por ser uma saída mais célere. Aqui pode ser solicitado o processo pela parte, pelo advogado, às vezes o próprio juiz da vara verificando essa possibilidade de conciliação manda o processo para o SEJUSC. Às vezes o próprio SEJUSC busca processos nas varas que têm potencial conciliatório. Então são várias possibilidades, sempre visando o mesmo objetivo, que é a solução rápida, célere e equitativa do processo.
papel do conciliador no Sejusc é extremamente importante porque ele é aquele que recebe as partes, aquele que inicia a conversação e aquele que conduz as partes ao resultado final, que é a solução do litígio de maneira consensual. O conciliador, normalmente ele vai utilizando algumas técnicas que conduzem as partes a essa resolução do conflito por elas mesmas. O juiz também participa das mesas de conciliação, auxilia as partes, tira dúvidas jurídicas, mas de maneira, me parece que mais importante, ele dá abertura às partes para exporem as suas questões, as suas dúvidas, aquelas questões que estão no substrato das relações jurídicas. Nem tudo que é trazido ao Poder Judiciário e que tem determinada qualificação jurídica demonstra de início qual é a relação base que causou o conflito. Então o juiz, que trabalha no Sejusc, ele tem essa função, essa missão de buscar transformar um ambiente litigioso num ambiente de consenso, de construção, de paz, conduzindo ao resultado final que as partes esperam mesmo do Poder Judiciário: celeridade, efetividade e segurança. Na seara da conciliação em todo o país, nós temos privilegiado o máximo que podemos técnicas modernas para facilitar a conciliação. Então, temos utilizado, por exemplo, a negociação por WhatsApp, né, no qual as partes iniciam as tratativas por meio do WhatsApp. Também utilizamos em alguns momentos teleconferência. Às vezes tem algum trabalhador que se mudou para o norte do país ou para o sul, a passagem de um lugar para o outro às vezes custa mais do que o próprio valor do acordo. Então a teleconferência ela tem funcionado nesse sentido. Já fizemos aqui acordos com a participação via teleconferência, via WhatsApp, trabalhadores que estavam nos Estados Unidos, trabalhadores que estavam no Maranhão, no Rio Grande do Sul, tudo isso para facilitar essa conversa e essa solução. Tem dado muito certo e a gente nota que as partes, o jurisdicionado sai muito satisfeito. Ele percebe que o judiciário dá importância para a vida dele, dá importância para o problema dele e, no final, esse sentimento de eficiência da administração pública faz com que as partes facilitem ainda mais a negociação entre elas. O maior desafio para a conciliação é mesmo a busca da solução, não só da questão jurídica, mas do conflito que dá base ao processo. E isso é muito difícil, porque nem todos os que estão numa mesa de conciliação se abrem totalmente para a gente perceber qual é efetivamente o problema. Então, quando se busca isso através do diálogo, através da escuta, através dessa possibilidade de exposição das razões de um e de outro, vão surgindo questões que estão por trás, às vezes, da questão jurídica. Isso é um desafio, mas no momento em que se identifica, a solução sempre acaba sendo facilitada. Existem várias ferramentas de conciliação, né? Eu posso citar aqui a escutativa, a recontextualização. Eu gosto muito do enfoque prospectivo. O que é isso? É você transformar o que foi negativo no passado numa perspectiva positiva no futuro. Né? Às vezes existem questões que são trazidas aqui no Sejusc em relação principalmente em relação a contratos domésticos. São relações que duraram anos, às vezes 10, 20 anos, e por uma questão pessoal, uma questão de desgaste mesmo, houve uma ruptura que se transformou efetivamente no processo. No momento em que se consegue deixar de lado o aspecto negativo dessa relação passada, conseguir resgatar o que é positivo e demonstrar para essas partes que no futuro, inclusive pode haver até uma reconciliação, há uma mudança drástica no próprio relacionamento na mesa de conciliação.
A gente coloca as partes olhando o futuro, o que elas vão poder resolver na vida delas com o dinheiro que elas vão receber, o que efetivamente quem está pagando vai conseguir tranquilizar na sua própria vida. Então essa possibilidade de prospectivamente demonstrar uma perspectiva otimista, às vezes resolve metade do problema. Na zona leste de São Paulo, os processos envolvem normalmente pequenos negócios. Aqui nós temos poucas grandes empresas, então as relações elas são muito pessoais e elas envolvem muitas vezes aspectos socioeconômicos das partes. Então existem empregados numa situação socioeconômica bastante difícil, existem empregadores que às vezes perdem o seu negócio, que era o seu ganha-pão, às vezes eles tinham 1 ou 2 empregados. Essa relação socioeconômica ela é muito importante, a sua identificação, porque é a partir dela que as condições do acordo podem ser firmadas de maneira mais equitativa. Às vezes não se tem como identificar quem é mais hipossuficiente, se é o empregado ou o empregador. Então essa tentativa de equilíbrio ela é muito importante. Na Zona Leste ganha um destaque muito grande, os processos são, muitos deles envolvem verbas rescisórias, verbas alimentares, às vezes um FGTS que não foi depositado, um seguro-desemprego que não foi encaminhado, verbas incontroversas que não foram pagas pela situação econômica desse empregador. Quando eles vêm para a audiência, não é incomum eles relatarem uma relação de amizade, dizendo, olha, entre nós está tudo bem, mas eu não consigo pagar o que eu devo. Nesse momento, a contraparte olha e diz, olha, eu não tenho nada contra ele, eu só preciso do meu ganha-pão. E quando a gente consegue equilibrar essas circunstâncias, o caminho consensual vai se construindo quase que naturalmente. Os acordos extrajudiciais, eles são uma novidade que veio com a reforma trabalhista. Foram no início um grande desafio para os Sejuscs. Há uma orientação do nosso tribunal para que facultativamente os juízes das varas encaminhem os acordos extrajudiciais para o Sejusc. E como a lei foi muito singela, não há ainda uma construção jurisprudencial ainda muito grande ou doutrinária, nós tivemos que nós nos defrontamos com muitas questões no início e tivemos que construir soluções. Para isso, optamos no âmbito do NUPEMEC por construir diretrizes que, embora não sejam vinculantes, elas deram mais segurança aos requerentes. Elas deram mais previsibilidade aos interessados e aos advogados. Com isso, com o tempo, fomos encaminhando os processos, buscando da celeridade máxima a sua tramitação e os resultados têm sido muito bons. A transação extrajudicial, ela trouxe para a mão dos próprios interessados a construção do acordo. É um pouco diferente do contencioso, no qual o juiz participa na construção do acordo. No extrajudicial, o acordo já vem pronto. Então, o juiz ali, ele trabalha como um filtro de validade daquele negócio jurídico que foi entabulado por essas partes, por esses requerentes. É um pouco diferente, mas os resultados têm sido muito positivos. Temos aqui no Fórum da Zona Leste resolvido muitos problemas por meio desse procedimento e acredito que no futuro, com a construção jurisprudencial e doutrinária, esse instrumento vai ser cada vez mais utilizado, né, na solução dos conflitos. Um dos casos que mais me marcou aqui na minha trajetória aqui no Sejusc foi quando, num processo que envolvia acidente de trabalho de um pai de família já na execução, as partes sentaram na mesa e havia uma intenção de realmente resolver os problemas, mas tinha ainda que ser construídas algumas pontes. O caso se tratava de um pai de família, então, que faleceu, deixou uma esposa e 2 filhos, e essa herdeira, ela veio a mim e contou
a realidade que aquelas crianças viviam. Ela mesma disse que o local onde ela vivia, o bairro em que ela vivia, era um lugar onde ela não queria que seus filhos crescessem, que havia sede do tráfico, que ela estava preocupada e que ela não tinha condições de dar uma vida melhor para essas crianças. Então, acabamos, e mais, ela gostaria de sair daquele bairro, ela gostaria de sair daquela circunstância. Era uma pessoa muito humilde, mas ela demonstrou certa sabedoria nas suas palavras que, de alguma maneira, sensibilizou a outra parte. Então, se construiu uma solução interessante, se estabeleceu um valor que seria pago de maneira, acredito que, pelo que me lembro, era mais ou menos 1/3 do valor para que essa mãe conseguisse viabilizar a compra de uma casa própria, né, para que organizasse a sua vida, para que conseguisse talvez um emprego melhor. E, por outro lado, se definiu uma renda mensal, né, um parcelamento daquela valor indenizatório para que as crianças tivessem mensalmente um valor para o sustento da família. No final, quando as partes apertaram as suas mãos, foi muito interessante ver como houve um contentamento. A mãe sabia que estava garantindo o futuro desses filhos, mais ou menos esse parcelamento duraria uns 5 ou 10 anos. E, por outro lado, a empresa viu que estava fazendo uma coisa muito positiva, que estava resolvendo seu problema, estava acabando com aquele processo, só que também estava movimentando a vida de uma pessoa positivamente. Então, foi um processo que efetivamente resolveu não só a questão jurídica, resolveu a vida daquelas pessoas. Na minha vida, o que mudou com trabalhar especificamente com conciliação é que eu vi como o Poder Judiciário pode ser transformador, como ele pode modificar a vida das pessoas positivamente, agindo com medidas que tenham mais eficiência, mais celeridade, que deem mais abertura ao jurisdicionado para vir à administração pública e ter o seu problema resolvido. Isso acaba por transformar o nosso dia a dia numa tarefa extremamente gratificante. Os conciliadores ficam felizes no final do dia porque resolveram a vida de muita gente. O juiz fica tranquilo porque, dentro do que o direito permite, né, conseguiu ajudar pessoas e essas pessoas foram para casa satisfeitas. Isso me parece que é o principal. Para mim, a palavra que define o trabalho na conciliação é empatia. É se colocar no lugar do outro. É verificar que a justiça do trabalho é o seu dever princípio, é a sua missão trabalhar equitativamente para resolver problemas entre empregados e empregadores, sem nenhuma preferência, sem nenhuma forma de discriminação, trabalhando de maneira que as partes percebam que diante do juiz elas são iguais. Não importa se é um grande empresário, se é um pequeno comerciante, se é um funcionário de alto cargo, se é um empregado muito humilde. Na mesa de conciliação, todos são iguais e, inclusive, o juiz está ali apenas para facilitar a vida daquelas pessoas, para ajudá-los a resolver o seu problema. Então, no momento em que você consegue se colocar na posição dessas partes, a gente consegue perceber as angústias de cada um, conseguimos perceber as condições que cada um tem para resolver o litígio e só assim a gente consegue oferecer ou ajudar a encontrar um caminho para resolver todos esses problemas.